A harmonização peniana, você já ouviu falar sobre isso? É verdade, esse procedimento tem se tornado cada vez mais comum. Talvez você tenha ouvido falar em outros nomes, como bioplastia peniana ou preenchimento do pênis, mas independente do nome, a procura por esses procedimentos tem aumentado demais. Quer saber mais sobre isso? Então, confira o vídeo a seguir. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje nós vamos conversar então sobre a harmonização do pênis ou a bioplastia do pênis, que eu acho que é o nome mais adequado, mais correto, ou até o preenchimento do pênis. Tá? São procedimentos para engrossamento do pênis. Né? Então a busca pelo engrossamento do pênis tem sido muito grande, muitos homens têm buscado esse tipo de procedimento. E a solução mais simples, né, mais fácil, mais segura para atingir o engrossamento do pênis é através desse procedimento de bioplastia do pênis, ou harmonização, ou preenchimento. O que é isso? É seguro? Quais são os riscos? Qual o resultado que a gente pode esperar? Qual a duração desse procedimento? Como que funciona a bioplastia peniana? Bom, em primeiro lugar, o preenchimento ele já é feito há muitos anos na dermatologia e na cirurgia plástica em diversas regiões do corpo, como no rosto, né, e também, por exemplo, nos glúteos. Ele pode ser utilizado basicamente em qualquer lugar do corpo, desde que aplicado com uma técnica correta, com todos os procedimentos de segurança. Tá? E qual material que vai ser utilizado no preenchimento do pênis? Não existe um material único perfeito. Tá? Existem opções, né? Existem preferências dos médicos e dos pacientes. A mais utilizada, a mais comum, é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico existem várias marcas diferentes, tá? Tanto marcas nacionais, internacionais, nomes que foram desenvolvidos especificamente para essa área, né? Como já deve ter ouvido falar, Urofil, tem também o Falofil, e existem diversos ácidos hialurônicos de marcas e modelos ali diferentes que são utilizados na dermatologia, tá? Mas todos são basicamente ácido hialurônico, todos têm uma mesma duração, entre eles existe uma diferença, mas ácido hialurônico vai ter sempre uma variação de duração que a gente conhece. E existem outras substâncias que são, além de preenchedoras, são bioestimuladoras de colágeno, tá? Essas substâncias têm sido utilizadas mais recentemente no preenchimento do pênis por terem algumas vantagens em relação ao ácido hialurônico, e é isso que a gente vai conversar agora. Tá? O ácido hialurônico ele atua causando o preenchimento do pênis, puxando água para dentro dele, para ao redor dele, né? Então ele vai sempre ter uma consistência um pouco mais mole, tá? Ele tem uma consistência um pouco mais esponjosa. Já algumas outras substâncias, como esses bioestimuladores de colágeno, eles produzem uma consistência mais firme, tá? Eles formam colágeno em volta do preenchimento, né, do produto. Eles estimulam a produção de colágeno das células dos fibroblastos, produzirem colágeno em volta ali do que foi aplicado, e por isso, né, o produto fica envolvido por uma matriz, envolvido por uma rede, e isso permite uma consistência mais realista, mais firme do pênis. Além disso, o ácido hialurônico vai ter uma duração de efeito, vai permanecer naquele tecido entre 6 meses a 18 meses. Pode variar entre isso, mas não tem muito como fugir de 6 meses a 18 meses, a 1 ano e meio. Tá? Já alguns desses preenchedores e bioestimuladores de colágeno, como os que a gente vem utilizando hoje no dia a dia, duram no mínimo 2 anos. Tá? Eles duram mais de 2 anos, pelo menos 2 anos. Então tem uma duração mais significativa. E mesmo depois que o preenchimento, o produto, né, em si, o preenchedor, foi absorvido, aquele colágeno permanece ali por muito mais tempo. O colágeno continua ali e ele vai sendo degradado, assim como o colágeno de todo o nosso corpo, né, ao longo dos anos. Então ele produz um resultado muito mais duradouro do que o ácido hialurônico, do que qualquer tipo de ácido hialurônico. Tá? Então, independente do material que for escolhido para o preenchimento, esse procedimento é feito geralmente com anestesia local do pênis, pode ser feito no consultório, mesmo na clínica. Anestesia local do pênis, e através de alguns furinhos a gente consegue injetar esse material circundando o corpo cavernoso do pênis, né? Então ele fica ali abaixo da pele, em volta do corpo cavernoso, e ele vai produzir um efeito de engrossamento de todo o pênis. Esse efeito de engrossamento ele pode atingir um tamanho, né, um ganho de tamanho de circunferência, basicamente que
o paciente quiser, que for possível dentro das características individuais, mas o bom senso diz que, em geral, um ganho ali de 2 a 3 centímetros de circunferência, ou seja, medindo uma fita métrica dando a volta no pênis, costuma produzir resultados mais harmônicos, mais naturais, né? Enfim, fica algo mais compatível com um pênis grande, mais grosso, mais normal. Acima disso pode ser feito também, mas o aspecto vai chamar mais atenção, pode acabar ficando grosso demais e, digamos, levantando uma suspeita de que o paciente fez um procedimento de engrossamento, tá? Tudo isso pode ser escolhido com um médico, discutido, visto as melhores opções para cada caso. E como é a recuperação desses procedimentos aí de preenchimento do pênis? Bom, o homem tem que ficar basicamente 2 semanas sem relação sexual. Esse é o maior empecilho, sem masturbação ou relação sexual por 2 semanas. Além disso, os primeiros dias, primeira semana, fica um pouco inchado, tá? Pode formar alguns hematomas, fica um pouquinho mais roxa a pele. O inchaço vai desaparecendo depois da segunda semana e vai normalizando, vai ficando o efeito mais visível do preenchimento. Você já vai ver o efeito do preenchimento instantaneamente ali na hora, mas logo depois ele já acaba inchando. A gente usa alguns curativos para ajudar a diminuir esse inchaço, usa alguns antibióticos e com isso você vai ter um resultado muito rápido, tá? E muito satisfatório, ou seja, na primeira sessão o paciente já tem um ótimo resultado. Geralmente você pode dividir a aplicação em mais de uma sessão para atingir o melhor resultado, para atingir um resultado mais harmônico, mais homogêneo, tá? Não ter nenhuma diferença na aplicação ali entre os lados ou o início, a base, né, e o final do pênis. E com isso, às vezes 2 sessões ou no máximo 3 sessões, você pode fazer todo o procedimento de maneira natural com um ótimo resultado. E uma das dúvidas mais comuns, né, a respeito desse tema é se esse procedimento é seguro. Bom, a gente sabe que os materiais utilizados são seguros, né, são substâncias que são utilizadas na dermatologia, na medicina de maneira geral, há muitos anos, tá? Então, são aplicadas no rosto, basicamente, né, é o lugar mais comum, há muitos anos, e o material em si não tem nenhum risco, ele é biocompatível e biodegradável, tá? Ou seja, ele é compatível e vai se degradando dentro do nosso corpo, então não tem nenhum maior risco relacionado ao material. Já quanto à técnica, ou seja, a colocação, né, ao procedimento em si, a técnica do preenchimento, aí, claro, vai depender da experiência do médico que está realizando, do profissional que está realizando, vai depender do conhecimento da anatomia, tá? Então, eu sempre considero que é importante conhecer muito bem a anatomia do pênis, a inervação, né, os nervos, os vasos sanguíneos, todas as características para que você faça um procedimento seguro. Se o profissional ele não conhece tão bem essa anatomia, pode ter um risco maior de alguma lesão, de alguma complicação. Mas em mãos, né, experientes, ele é um procedimento extremamente seguro, a gente não costuma ver nenhum tipo de complicação. E como eu falei no início, né, o objetivo principal desse procedimento é o engrossamento do pênis, tá? Para a maior parte dos pacientes, isso já atinge um grande objetivo de aumentar o pênis, né? Muitos homens que têm aí algum complexo com relação ao tamanho do pênis ou que simplesmente não estão satisfeitos com o tamanho do pênis, ao fazer a bioplastia eles ficam muito satisfeitos, porque tamanho, né, envolve comprimento e circunferência, né, comprimento e grossura. Se você consegue alterar uma dessas variáveis, o tamanho já mudou, o tamanho aumentou, tá? E infelizmente não tem uma forma tão simples de aumentar o comprimento como a gente tem de aumentar a grossura, tá? Além do que a grossura do pênis ela tem uma maior relação com o prazer sexual ali da parceira, do parceiro, do que com o comprimento, tá? Então é muito importante um bom calibre, uma boa grossura do pênis também no ato sexual. E além disso, além do objetivo principal, né, da bioplastia ser o engrossamento do pênis, e isso obviamente vai ser conseguido, né, 100% dos casos, além disso, no pênis flácido, ele pode também ter um ganho de comprimento, tá? Ele pode dificultar um pouco a retração do pênis, ou seja, ficar mais difícil do pênis encolher, entrar tanto para dentro do corpo, por conta do material ali do preenchimento, tá? Então, no estado flácido, pode até haver um ganho de comprimento. Já no estado ereto, né, o esticado ou ereto, não. O comprimento vai ser o mesmo, o preenchimento não altera o comprimento, mas flácido, muitos pacientes notam isso, que o pênis não está mais encolhendo tanto como antes, está ficando um pouquinho maior no estado flácido, isso é um ganho secundário. O ganho do engrossamento em si é o que os pacientes procuram e com isso eles ficam extremamente satisfeitos, né? É um ganho de pelo menos aí 2 a 3 centímetros,
é muito visível, tanto com roupa quanto sem roupa, sunga, cueca, né, ou sem roupa, é nítido, tanto no estado flácido quanto no estado ereto. Tá? Ele tem um resultado extremamente satisfatório, a satisfação dos pacientes é altíssima. Um detalhe importante a respeito desse procedimento, né, que envolve assim, quem pode realizar o procedimento, que homem que pode realizar, basicamente todos os homens podem realizar, mas os homens que têm uma fimose ou um excesso de prepúcio, né, uma pele muito longa, em geral é recomendado tirar essa pele. No caso da fimose, sempre está indicada, né, até independente do procedimento, já está indicada retirar a fimose, a pele do prepúcio que é mais fechada. Já no caso do excesso de prepúcio muito longo, também é válido considerar, dependendo da quantidade ou tamanho do prepúcio, considerar a retirada dele antes do procedimento da bioplastia. Por quê? Se você faz um engrossamento homogêneo em todo o pênis, em toda a pele, atingindo também essa região do prepúcio, você pode acabar apertando um pouco, né, a saída ali do prepúcio, o diâmetro dele pode ficar um pouco menor, você pode acabar formando uma fimose. Tá? Então, para evitar isso, né, você tem que acabar usando uma quantidade menor nessa região final ali do pênis. Você vai aplicar menos produto na região do prepúcio. Com isso você pode, quando tiver uma ereção, ter um pequeno afunilamento, um afinamento do pênis até chegar na glande. Ou se o homem já tirou a pele do prepúcio, né, ele já não tem mais, tem uma pele curta, uma pele pequena, curta, não é um excesso de pele, aí já não tem esse problema, você pode fazer o preenchimento totalmente homogêneo, igual em toda a extensão do pênis. Bom, eu tentei nesse vídeo cobrir aí a maior parte das dúvidas que eu recebo a respeito da bioplastia, né, ou a harmonização do pênis. Existem outras dúvidas, claro, a gente tem muito assunto para conversar, então se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui nos comentários, podem mandar perguntas nos comentários, deixem suas dúvidas. Aproveitem também, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e cuidem-se. Até o próximo vídeo.